Larry Johnson, seja bem-vindo. Meu estimado amigo, antes de abordarmos os perigosos planos de guerra de Trump e antes de discutirmos sobre Marco Rubio e Sergei Lavrov, como está a CIA nos dias de hoje e como é que os veteranos da CIA, como tu, se sentem em relação a este monstro Al-Jelani no gabinete oval atualmente a ser recebido pelo presidente? Bem, é como remover a crosta de uma verdade oculta que temos mantido. Meu Deus, já se passaram 45 anos então. Ou, sabe, pelo menos há cerca de 40 anos. Os Estados Unidos, por um lado, sempre disseram que estamos, desde o 11 de setembro, nesta guerra contra o terrorismo e extremismo islâmico. E, contudo, a história da CIA está profundamente ligada ao financiamento, treino e fornecimento de equipamento, tanto com provisões convencionais como com armamento e munições. Extremistas islâmicos radicais foram fortemente apoiados por nós no Afeganistão durante os anos 1980, e as relações que foram estabelecidas naquela época perduraram. Então, sabe, desenvolvemos uma espécie de narrativa mitológica de que, sabe, eles nos detestam por causa da nossa liberdade e estão determinados a aniquilar-nos. E, contudo, sabe, nós, sabe, como mencionei, utilizamos-los como instrumentos. Por exemplo, na Segunda Guerra da Chechênia, na Rússia, sabe, isso foi um esforço da CIA e do MI6 a colocar dinheiro nas mãos dos tipos de terroristas que afirmamos ter nos atacado a 11 de setembro. Quero dizer, é simplesmente absurdo. E aqui está, como sabe, um dos antigos embaixadores que serviu no Bureau de Contra-Terrorismo, ou o que atualmente se designa como Bureau de Contra-Terrorismo, e, sabe, eles têm-no em gravação. Estamos a discutir sobre como, em colaboração com o MI6, ele foi introduzido a Al-Shara. E isto ocorreu na época em que, como sabe, Jelani, utilizando o seu nome de Gary, circulava com uma longa barba e envergava fardas de combate, tal como Volodymyr Zelensky. Sob a liderança de Jelani, eles perpetraram assassinatos contra cristãos, muçulmanos xiitas e outros. Alovitz esteve implicado em ataques contra militares dos Estados Unidos no território iraquiano. Agora, eu coloquei isso. Isso não é terrorismo quando se ataca forças militares. Sabe, eu não sou a favor disso, mas isso faz parte da guerra, mas são os ataques e a brutalidade contra civis, mulheres, homens e crianças. E ele tem sangue nas mãos. Mas, sabe, nós vamos sem grande problema. Ele é uma criação da CIA ou não? Ele está presente. Penso que foi recrutado pela CIA, não tenho total certeza. Não tenho certeza em que momento específico, sabe? Há algo a considerar. Ele estava detido no Iraque e, posteriormente, em algum momento, ele é libertado e alinha-se com o ISIS e depois, sabe, devido a uma diferença ideológica, ele junta-se ao Al-Nusra e, em algum ponto desse processo de transição, ele entra em contato com os Estados Unidos. Inteligência do Zé Mel, e eu não sei se ele estava. Se foi um acordo financeiro, qual foi o processo de recrutamento, mas claramente ele tem estado alinhado com os interesses da CIA por bem mais de uma década. Uau, acredita que o presidente... Bem, de que maneira poderia saber se Trump tem alguma indicação do seu terrível passado pessoal como um carniceiro de seres humanos? Sim, sabe, ao voltarmos à nossa história, sempre descobrimos algo. O que chamarei de flexibilidade moral ao lidar com pessoas que, por um lado, afirmamos serem monstros e depois tornam-se ainda piores e está tudo bem. Certamente temos vindo a fazer isso ao longo de gerações. Será que Trump está verdadeiramente livre para deixar para trás o seu fervoroso sionismo? É quase um indício. Quase como quando ele falou ao Knesset israelita, praticamente disse que não pode deixar isso enquanto a senhora Adelen ainda tiver os seus 60 mil milhões no banco. Bem, eu acredito que, como o Alistair sublinhou, o papel que os Adelsons e outros desempenharam em resgatar o empreendimento imobiliário de Trump, entende quando ele estava a enfrentar um colapso financeiro e este seleto grupo de bilionários judeus o salvou?
Então, sabe, pode pelo menos dar-lhe crédito por ser leal àqueles que o ajudaram no passado. Mas o problema é a sua mensagem. Ele tem. Ele transformou-se no que é ao dar ênfase à América em primeiro lugar. E, no entanto, o que ocorreu neste ano é que a América tem cedido espaço à causa sionista. E isso é bastante significativo. Não desejo rotulá-la como a causa judaica, porque, da última vez que verifiquei, Mike Huckabee não é judeu e nem Ted Cruz. E então você tem, e nem mesmo Marco Rubio. Então, existem os sionistas cristãos, juntamente com os sionistas judeus, que seguem esta ideologia de que são um povo privilegiado e supremacista que pode fazer o que desejar porque Deus lhes afirmou que podiam. E assim, sabe, o Trump vendeu-se essencialmente a esse grupo. E não acho que ele consiga libertar-se. O Marco Rubio está interessado em agendar uma reunião com Sergei Lavrov? Não sei. O que Sergei Lavrov mencionou é que houve uma conversa com Marco Rubio. No entanto, aparentemente isso não ocorreu. Não foi uma conversa desagradável, onde não havia esperança de avançar. Mas Lavrov sublinhou que, como se sabe, a via diplomática permanece aberta. Contudo, ele também recordou Rubio, e é responsabilidade de Rubio lembrar Donald Trump que as exigências russas são inequívocas e não estão sujeitas à negociação, que a Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk são agora partes integrantes e permanentes da Rússia. São parte da Federação Russa. Eles não irão retornar para o território da Ucrânia. Esse é o ponto número 1. Além disso, a NATO precisa cortar completamente todos os laços com a Ucrânia e as forças militares ucranianas devem retirar-se de volta para o território ucraniano. E a Federação Russa. Eles não estão, compreende? Isso não está em processo de negociação. Não existem quaisquer divergências entre Putin e Lavrov. E o que observamos durante esta semana é um certo desespero por parte do Ocidente. Eu comparei isso, sabe, aos passageiros que se afogavam no Titanic, debatendo-se nas águas extremamente geladas, tentando encontrar algo em que se agarrar. Então, Putin realizou 2 reuniões na semana passada. A primeira reunião focou-se nos testes de controle de armamento e nucleares. Todas as figuras principais de segurança nacional estavam lá, menos Lavrov. Isso levou imediatamente a uma série de rumores de que Putin está zangado com Lavrov e que Lavrov está de saída. Então, 1 ou 2 dias depois, houve outra reunião de segurança nacional. Ainda não temos detalhes sobre o que foi, mas Lavrov não estava lá. E as pessoas disseram, meu Deus, ele foi-se embora de certeza. Bem, Lavrov voltou. Não sei se estava constipado ou apenas tirou uns dias de folga, mas está de volta. Ele estava a dizer o mesmo que Putin disse ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em junho de 2024. Então, os russos estão unidos, pelo menos na liderança, sobre a política. E é simplesmente que, sabe, Trump e Rubio optaram por não ouvir. Aqui está o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov, mais cedo hoje, no dia 10 de novembro, a discursar sobre o Tratado START, CRIS, número 5. A iniciativa construtiva do presidente Vladimir Putin, no contexto pós-Novo START, fala por si. Não contém nenhuma agenda oculta e é perfeitamente claro que a sua implementação prática não exigiria quaisquer esforços adicionais especiais. Portanto, não consideramos necessário realizar discussões aprofundadas sobre esta proposta. A única coisa necessária é a reciprocidade por parte dos Estados Unidos. Iremos aderir voluntariamente às restrições apenas se e precisamente enquanto a outra parte fizer o mesmo. Naturalmente, caso os americanos tenham alguma questão, estão à vontade para nos colocá-la. Até agora, não houve uma resposta substancial de Washington. Fomos informados através de canais diplomáticos que a questão está a ser considerada. Não temos intenção de continuar a persuadir ninguém. Acreditamos que a nossa ação serve os interesses de ambas as partes e de toda a comunidade internacional. Estamos prontos para qualquer desfecho, enquanto aguardamos um bom resultado. O START expira em fevereiro. Os russos estão dispostos a mantê-lo por mais um ano. Quando Trump foi questionado sobre isso há 2 meses, ele disse que parecia uma boa ideia.
Sim, sabe, então, infelizmente, os heróis são aqueles que têm o histórico de se afastar destes acordos de controle de armamentos e, sabe, uma coisa é afastar-se de um acordo e acabar numa posição mais forte, mas em todos os casos estamos numa posição mais fraca. Sabe, George W. Bush retirou-se do acordo do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002. E, em vez disso, a nação que desenvolveu sistemas de defesa aérea contra mísseis antibalísticos foi a Rússia, não os Estados Unidos. Sabe, possuímos a bateria de mísseis Patriot, que, como sabe, é bastante eficaz contra alguns mísseis convencionais ou drones, mas não é eficaz contra mísseis balísticos hipersônicos. Sabe, é totalmente ineficaz. Enquanto a Rússia tem algo plausível. O mesmo ocorre com o acordo de forças nucleares de alcance intermédio, feito para impor restrições a mísseis que podiam viajar, penso, 2.000 milhas ou menos. Mais uma vez, aqui está a Rússia agora, né? Estão a implementar o Oruchnik, que, como sabe, mais uma vez, o Ocidente não tem nada para comparar com isso, nada para o contrariar e assim por diante. Cada um destes acordos, quando os Estados Unidos se afastaram deles, a Rússia fez avanços dramáticos nessas mesmas áreas. E garanto-lhe, se o Trump permitir que o New START chegue ao seu término, os russos provavelmente irão anunciar de forma rápida que agora possuem um novo míssil balístico intercontinental, possivelmente de natureza hipersônica. E quando dizemos que todos os mísseis balísticos viajam, sabe, acima de, digamos, Mach 6, mas a questão-chave é: consegue manobrá-los durante o voo? Isso é, penso eu, o tipo de avanço que vai ver sair da Rússia. Se os Estados Unidos não disserem, ei, sim, vamos manter o novo START, vamos avançar com isto. A Rússia prestará assistência à Venezuela caso os Estados Unidos decidam atacar? Não de uma forma evidente. Eu não consigo realmente ver a Rússia a querer expandir-se significativamente. Certamente eles irão focar-se agora em finalizar a guerra na Ucrânia. Eles também possuem o Irão como integrante da sua aliança estratégica. Estou absolutamente certo de que forneceram armamentos e sistemas de defesa aérea, além de alguns conselheiros, mas não estão a tentar estabelecer uma presença militar na Venezuela e, assim, entrar em confronto direto com os Estados Unidos por essa razão. O objetivo geral de Putin é tentar ter relações normais com os Estados Unidos, onde não estejamos a apontar armas uns aos outros. Sabe, guardamos as armas, arrumamo-las e, sabe, sentamo-nos e conversamos, tomamos um café em vez de nos armarmos até os dentes para lutar uns contra os outros. E qual poderá ser o desfecho quando tomarmos a decisão de invadir a Venezuela? Rapaz, não é um cenário de pesadelo potencial. Se decidirmos colocar tropas terrestres, neste exato momento não existem tropas em quantidade suficiente ao largo que possibilitem aos Estados Unidos garantirem algo de verdadeiro significado. E uma vez que se colocam os fuzileiros navais dos EUAR em terra, a possibilidade de serem emboscados e mortos de várias formas aumenta significativamente devido ao terreno. Sabe, disse a brincar que Venezuela é espanhol para Vietnã, mas a realidade é que a Venezuela representa um território consideravelmente mais formidável em comparação ao Vietnã, muito mais montanhoso. Ainda assim, esta densa selva de dossel triplo que observamos no Vietnã, a complexa rede de estradas através das montanhas é de tal forma que, se os Estados Unidos decidirem ir, sabe, tem duas maneiras de viajar. Vai viajar por estrada. Vai deslocar-se a pé ou a cavalo, ou então vai de helicóptero. A Venezuela tem mísseis superficiais, portáteis, suficientes para poderem neutralizar a nossa frota de helicópteros, sabe, derrubar vários deles. Portanto, será uma operação de alto risco com esses helicópteros, o que leva às operações terrestres, e as operações terrestres levam-no por território de emboscada. Sabe, no Afeganistão tivemos dificuldades. As montanhas não tinham a vegetação densa e luxuriante da selva. Na Venezuela tem.
Sabe, seria um autêntico desafio e tudo o que estaríamos a enfrentar seria uma guerra de guerrilha prolongada e sustentada. As pessoas lá embaixo estão, de facto, armadas e as fronteiras a atravessar da Colômbia e do Brasil são incontroláveis. Quero dizer, isto seria, sabe, um dos mais significativos erros estratégicos na história americana, se Trump avançar com isto. Aqui está o secretário de Defesa que se autodenomina secretário de guerra. Os Estados Unidos estão agora em postura de tempo de guerra. Larry, corta para o número 4. Só compramos algo. Estamos a resolver problemas de vida ou morte para os nossos combatentes. Não estamos a construir para tempos de paz. Estamos a reorientar o Pentágono e a nossa base industrial para uma postura de tempo de guerra. Construir para alcançar a vitória é absolutamente crucial. Se os nossos adversários das Forças Armadas forem... Sim, sabe, isto não se trata de um podcast, está bem? Sim, já utilizei a sigla FEA anteriormente. Sabes, faz algumas brincadeiras e verás o que acontece. Sim, uma coisa é realizar isso nas redes sociais, pelo amor de Deus. Ele é o principal responsável civil encarregado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse tipo de comportamento juvenil é completamente impróprio. Além disso, envia uma mensagem bastante alarmante a pessoas sérias no estrangeiro, na China e na Rússia, porque tudo o que conseguem perceber disso é que tem alguém que carece de discernimento adequado. E eles terão de assumir que, se encontrarem perante uma situação em que os Estados Unidos possam agir de forma insensata ou não, terão de assumir que agirão de maneira insensata, pois Hef não demonstrou qualquer tipo de discernimento maduro. Ele é um verdadeiro palhaço. Como é que as tropas reagem quando ele fala como eles? Bem, os jovens de 18, 19 anos provavelmente adoram isso. Quer dizer, sabe, eles não são conhecidos por terem grande maturidade nessa idade. No entanto, sabe, os veteranos com maior experiência têm de ouvir isso e refletir, sabe? Isto é inadequado para alguém numa posição de responsabilidade como essa. E novamente, esta noção, porque estamos a preparar-nos para a guerra. Por que não estamos a estabelecer infraestruturas para a paz duradoura? Por que não estamos a procurar criar laços de cooperação e colaboração em vez de fomentar o confronto? Portanto, toda esta mentalidade toda esta forma de pensar está completamente errada. Ele anunciou pouco antes de entrarmos no ar que mataram mais 6 pessoas nestes barcos rápidos. Agora são 19 lanchas, 76 pessoas mortas e 2 sobreviventes. Espero que os sobreviventes apresentem queixas, mas ainda não o fizeram. Mas acho que não há como parar isto. O Congresso não tem os votos nem a compreensão da Constituição para o parar. O presidente pensa que isto demonstra algum tipo de masculinidade machista ao matar estas pessoas antes de chegarem às nossas costas. Não temos nomes, nem provas, nada. Apenas confiamos na palavra do CEF de que são pessoas más e por isso matamo-las. Quase não acredito que isto está a acontecer. Bem, nós temos estado, sejamos sinceros sobre esta questão. Temos realizado isso repetidamente há mais de 24 anos, desde o 11 de setembro. No rescaldo do 11 de setembro, o presidente recebeu autorização para o uso autorizado de força militar, conhecido como AUMF. As normas tradicionais de envolvimento foram consideravelmente flexibilizadas e entidades como a Agência Central de Inteligência, CIA, e o Comando de Operações Especiais Conjuntas, conhecido como JSOC, receberam uma autoridade abrangente para realizar missões de eliminação ou captura. E há uma ênfase na eliminação, sem necessariamente envolver alguém que estava a apontar uma arma para si, ameaçando disparar. Decidiríamos que um indivíduo em particular, como Anwar al-Awlaki, um cidadão dos Estados Unidos que era um clérigo, não um clérigo sunita, e estava a promover ideias que considerávamos bastante radicais. Recorde-se, foi Barack Obama. Estou convencido que foi Obama quem concedeu a autorização para a sua eliminação. E é considerado um assassinato extrajudicial.
sabe a nossa legislação, sabe? Quem sou eu para lhe ensinar sobre a legislação? Mas o nosso sistema, em teoria, foi concebido para dizer, sabe o quê? Você é considerado inocente até que o governo consiga provar, para além de qualquer dúvida que seja razoável, que é efetivamente culpado. E então, uma vez que seja considerado efetivamente culpado, o governo tem a capacidade de tomar medidas punitivas, seja através de encarceramento ou, no pior dos cenários, execução. No entanto, apenas porque consideramos que és uma pessoa má, apenas porque não apreciamos algo que escreveste, ou apenas porque estás a organizar uma reunião que não aprovamos, isso não está em conformidade com a legislação dos Estados Unidos, simplesmente sair e matá-los. E ainda temos pessoas como Lindsey Graham, sabe, a dizer baixe os seus impostos e mate as pessoas certas. Bem, quem são as pessoas certas? São as pessoas que não concordam com Lindsey. Ok. Quero dizer, Isto é absolutamente repugnante e extremamente perigoso porque, como sabe, os americanos tornaram-se insensíveis à matança desenfreada, de tal forma que, em vez de procurarem formas de resolver problemas de maneira diplomática, fomos condicionados a acreditar que a melhor forma é matá-los. Mesmo que não estejam a ameaçar a sua vida, ou a representar uma ameaça iminente para si, para a sua vida ou danos corporais graves. Nossa solução é matá-los. E isso não nos proporcionou paz de forma alguma posteriormente, após o 11 de setembro. Não transformou o mundo num local mais seguro, Larry. Numa nota mais leve, antes de irmos, um ouvinte, alguém que nos envia e-mails durante o programa, perguntou se a sua camisa hoje está viva. Sabe, o problema de vestir esta camisa é que se eu for, por exemplo, ao Home Depot ou ao Lowe's ou a um desses estabelecimentos e entrar na seção de jardinagem onde tem todas as plantas, se eu cair, ninguém me veria, ficaria camuflado. Obrigado, Larry. Sei que estás a viajar. Não sei quando te veremos novamente, mas espero que possamos ver-te antes do fim da semana. Boa viagem. Obrigado pelo tempo. Tudo de bom, amigo. Obrigado, meritíssimo.